Olá, tudo bem? Está no ar o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Meu convidado hoje é o diretor institucional do Instituto Líderes do Amanhã, que está realizando agora em Vitória o 9º Fórum Liberdade e Democracia, 4 a 5 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. Vamos conversar um pouco sobre o evento, sobre o Instituto também. Lucas, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo convite. É uma honra para a gente, para o Instituto Líderes do Amanhã, para mim, poder falar um pouco aqui sobre o 9º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, explicar um pouco o que é o evento, por que a importância da realização desse evento, com um tema tão chamativo esse ano, que é: a liberdade foi cancelada? Pois é, falando exatamente sobre cancelamento, um assunto do momento também, né? Essa questão do cancelamento das possibilidades de se expressar, né? Pode expressar ou não pode, pode falar ou não, é o momento adequado ou não. Vamos falar sobre isso muito hoje no programa. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o Instituto Líderes do Amanhã, que é um instituto que já tem, vou te perguntar quanto tempo, quantos anos? Nós estamos com 11 anos de fundação. 11 anos de fundação. E o objetivo principal é formar lideranças empresariais, é isso? Isso, exatamente. O Instituto Líderes do Amanhã, ele tem como missão formar jovens lideranças empresariais comprometidas com os ideais de liberdade e Estado de Direito. A gente entende que é a partir do desenvolvimento de novas lideranças empresariais que a gente consegue fomentar um melhor ambiente de negócios aqui no Estado, sim, através da transformação desses indivíduos, para que esses indivíduos transformem as suas empresas, o ambiente ao redor deles, e a gente tenha uma sociedade no Espírito Santo e no Brasil mais próspera e mais livre. Muito legal. Ou seja, para poder entrar no Instituto tem todo um processo, por exemplo. Sim. Né? Hoje vocês têm quantos membros? Né? Hoje quantos nós somos entre associados ativos e já formados, nós somos quase 150 associados. Certo. Passamos por um processo seletivo anual, em que a gente recebe aí por ano mais de 100 inscritos para participar do processo seletivo do Instituto. Legal. O processo seletivo está aberto, inclusive, nesse momento, até o dia 14 de novembro. A gente recebe esses candidatos, eles passam por um processo seletivo extremamente rigoroso. Esse processo seletivo, até a título de dúvida, assim, de curiosidade, é uma prova, é um questionário? Ele é feito de várias etapas. Várias a gente etapas. tem um questionário que a gente chama de Cultural Fit, em que a gente entende o nível de alinhamento do candidato com os valores que movem o Instituto. Legal. São 5 valores: liberdade, propriedade privada, economia de mercado, Estado de Direito e responsabilidade individual. Sim. Daí em diante, o associado também escreve uma redação, um artigo de opinião, melhor dizendo. Legal. E por último, ele passa por uma etapa de entrevista. Para isso também ele precisa atender alguns requisitos objetivos. Ter até 35 anos até o fim deste ano, e ser sócio, herdeiro em linha de sucessão direta ou funcionário, colaborador indicado por alguma empresa que está em posição já de liderança. E aí, preenchidos esses requisitos objetivos, ele passa por todo esse processo seletivo, o resultado é divulgado no fim do ano. Legal. Daí ele começa um ciclo de formação de 3 anos, em que ele passa por 4 etapas desse ciclo ao longo dos 3 anos, estudando política, economia, filosofia, gestão e ética. E a gente entende que esses 5 eixos de formação são fundamentais para a construção e para a formação de indivíduos que serão melhores lideranças empresariais e poderão fertilizar o solo de negócios daqui do Estado. Que interessante isso, né? A gente está carente, né, ultimamente, de lideranças, de uma forma geral, estou falando. Sim. Na política, nas empresas e tudo mais. E qualquer iniciativa de formação de liderança é super válida. A do Líderes é formação de liderança empresarial. Sim. Mas acho que todas elas se complementam, porque de fato há uma carência em todos os setores. Uma carência enorme, né? A gente vê uma sociedade que cada vez faltam, né, novas lideranças e falta exatamente esse tipo de comportamento mesmo. Talvez até mesmo de iniciativa das pessoas, né, de procurarem. Não, eu quero me tornar um líder, eu quero aprender a ser um líder, né? E aí o Instituto vem nessa linha. Exatamente. Para voltar para as empresas. Voltado para o segmento empresarial. Exatamente. Muito legal. Depois desses 3 anos, a gente pode dizer que ele já está encaminhado. Ele é um associado egresso, seja na condição de alumni ou honorário, depender do desempenho dele dentro do Instituto. Sim. E a gente carinhosamente gosta de chamar o Instituto de MBA de vida real. E assim, os casos dos associados são variados aí de sucesso. E de alavancagem na carreira empresarial depois que passam pelo Instituto. Ao longo de já 11 anos a gente consegue ter esses casos evidenciados. Então o cara, assim, está pronto, como você perguntou. Que legal, né? Ele já tá sempre em evolução, claro, mas já pronto.
por exemplo, se precisar ali, seja assumir o negócio da família, por exemplo, Sim. já está preparado. O Instituto Dá essa segurança para ele. O Instituto permite a ele se desenvolver de uma forma muito clara e muito concisa para isso. Muito interessante, né? Muito legal essa iniciativa. Vou fazer o seguinte, o nosso bloco está terminando, nosso tempo aqui, mas na volta a gente vai falar um pouco sobre o fórum. O fórum, né? isso É um aí. tema interessantíssimo nesse ano, né? Já o nono fórum, Fórum Liberdade e Democracia, realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, nesse ano falando sobre cancelamento. A liberdade foi cancelada? Uma pergunta, Exatamente. né? Uma indagação. Foi cancelado ou não foi? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai saber isso já já. É rapidinho, a gente volta já já com o programa em destaque. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o diretor institucional do Instituto Líderes do Amanhã, o Lucas Mendonça. Ele está falando sobre aqui o nono Fórum Liberdade e Democracia, que acontece nos dias 4 e 5 de novembro no Centro de Convenções de Vitória. As inscrições já estão abertas, né, Lucas? Inscrições estão abertas, né? O fórum vai ter aí uma ampla transmissão online e 450 pessoas presencialmente também. A gente ainda tem vagas disponíveis tanto para o presencial. O online, obviamente, não tem limite, mas a gente ainda tem vagas disponíveis para o presencial. Legal. Só acessar www.forumvitoria.com.br, adquirir seu ingresso. Uma experiência presencial incomparável. A gente está promovendo, né, uma estrutura de evento presencial assim não vista ainda antes nos eventos de Vitória, na história do Fórum Liberdade e Democracia. Esse é o nono aqui em Vitória. Então vale muito a pena conhecer o fórum presencialmente também. Bacana demais. Inscrições são pela internet? Inscrições pela internet, www.forumvitoria.com.br. Bacana. Agora vamos falar um pouco sobre o tema. O assunto desse ano é muito, eu acho que ele vem muito para o momento que a gente está vivendo mesmo, né? Uma pergunta, a liberdade foi cancelada? A gente está vivendo um momento em que as pessoas acabam falando algumas coisas e tem aí as consequências imediatas, uma resposta muitas vezes da sociedade ou da justiça, enfim. É muito proposital, né? Essa questão é um momento muito realmente desafiador, né? Você falar sobre liberdade, né? E o cancelamento, né? A política, essa teoria do cancelamento, né? Vamos dizer assim, não é isso? Exatamente, Fabiano. O tema é extremamente provocativo, a gente ficou muito feliz com a escolha do tema, que é feita inclusive num workshop dos próprios associados, né? E o tema é extremamente provocativo porque a cultura do cancelamento hoje, né, ela dita muita coisa, principalmente a partir da internet, mas ela dita muitos comportamentos do ponto de vista de liberdade de expressão, de economia e etc. Então a gente precisa discutir até que ponto, né, a cultura do cancelamento prejudica ou até que ponto ela permite um melhor debate, né, no nosso país em vários aspectos. Então, obviamente, a gente vai falar sobre liberdade de expressão. A gente vai falar sobre cultura de cancelamento nessa acepção mais comum do termo. Mas a gente precisa discutir também o cancelamento da liberdade na política, na economia, na educação, no meio digital. A gente está falando tanto aqui do cancelamento, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o digital ele pode ser uma alavanca para a promoção de liberdade de muita gente. Sim. Através do digital você chega em muitos lugares, a sua mensagem, o seu negócio Sim. chega em muitos lugares. Então é importante discutir a liberdade e o cancelamento dela em todos esses aspectos, não só na liberdade de expressão, na cultura do cancelamento, mas é claro que esse é o mote, acaba sendo o mote do evento. O assunto é muito, de fato, interessante, né? Porque a gente viu muitas situações recentes, né? Quando a gente fala de cancelamento. Vamos citar alguns aqui, por exemplo, aquela cantora rapper, né? A Carol Conká, participante da edição de um reality show em outra emissora, e aí ela teve um comportamento que ela foi literalmente cancelada, perdeu contratos, perdeu dinheiro com isso. Outros casos, por exemplo, Danilo Gentili, o apresentador, né? Que a gente vai receber no fórum. Que vai ser homenageado no fórum, inclusive. Exatamente. Né? Ele recebe um prêmio, né? Ele recebe o Prêmio Liberdade no fórum. Prêmio Liberdade. Prêmio Liberdade. O fórum, ele tradicionalmente, além de um grande time de palestrantes, né, esse ano a gente tem o Davi Pfeffer da Suzano, o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, né, a gente está quase confirmando aí a Ana Paula Vescovi do Banco Santander. Quando o programa for ela, já está confirmada. Bacana. A gente tem assim um time muito grande, mas a gente tem dois momentos de destaque no fórum. Prêmio Liberdade e o Prêmio Liberdade Empresarial. O Prêmio Liberdade a gente concede a uma personalidade que de fato tem um trabalho ou uma luta expressiva em prol da liberdade. Como a gente está falando de liberdade de expressão, né, não faz total sentido que a gente tenha realmente alguma personalidade que já foi cancelada, que já foi punida pelo exercício de sua liberdade de expressão. Sim. Então o Instituto entende que o Danilo Gentili é uma personalidade que pode e deve
recebeu o Prêmio Liberdade esse ano. Muito no legal. Prêmio Liberdade Empresarial, a gente tem a Brunella Bumachá, né, fundadora e membro do Conselho da Multivix, uma pessoa que de fato tem um trabalho de longos anos aí em prol do desenvolvimento da educação, para fornecer aos indivíduos, através da educação, meios para que eles exerçam sua liberdade, pensem, raciocinem e exerçam sua liberdade de ir, vir, contratar e etc. Muito interessante, muito interessante. São palestras, não é isso? O evento acontece... Painéis. São painéis. Painéis. Os painéis vão acontecer durante o dia todo, é isso? 4 e 5 de novembro, quinta e sexta-feira, Quinta e sexta. todos nos 2 dias a partir das 3 da tarde. Às 3 da Na tarde. quinta a gente tem um almoço de abertura, né, com a presença do Luiz Cordeiro, da Estel Participações e do Rigel Cape, né, e na sexta, então nos 2 dias, quinta e sexta, a partir das 3 da tarde, a gente tem painéis que ocorrem, né, com mediação de associados do próprio Instituto. Isso é parte, inclusive, do ciclo de formação, esses associados serem treinados para mediar. Legal. E a gente entende que com o fórum, a gente bota as ideias do líderes da porta para fora e fomenta aí esse debate de ideias que a gente entende que é tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade mais livre e mais próspera. Sensacional, gente. Olha, fica aqui o convite, então, programa de destaque. 9º Fórum Liberdade e Democracia, dia 4 e 5 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória, estão discutindo o cancelamento, né? Liberdade, Isso. cancelamento. A sua liberdade foi cancelada? Essa é a pergunta que o Fórum vem responder, vem trazer esse debate, né? E nosso convidado hoje, Lucas Mendonça, diretor institucional do Instituto, aliás, Líderes do Amanhã, falando sobre o 9º Fórum. Lucas, foi um prazer. Fabiano, muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado. 4 e 5 de novembro, 9º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. É só acessar www.forumvitoria.com.br e garantir seu ingresso presencial ou online. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, viu, Lucas? Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque. Se você quiser rever essa entrevista, é muito simples. Acesse aí www.simnoticias.com.br. Um grande abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.